de Nossa Senhora Aparecida. 20ª Maria Paroquial. Tema central: Mãe Aparecida. Somos chamados a viver o ano jubilar 2025. Lema: Santíssima Virgem Maria, fazei de nós peregrinos de esperança. Segunda noite do novenário. Tema do dia: a Igreja no mundo de hoje. Iniciamos a nossa segunda noite do novenário em preparação para a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Refletiremos hoje, nessa segunda noite, sobre o tema A Igreja no Mundo de Hoje. Preside esta segunda noite José Batista e família, Deusdete e família, Vicente e família e João de Xavier. Com fé e devoção, iniciemos cantando. De alegria vibrei no Senhor, vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, com esposa de Deus me levou, moda o meu coração em belos versos ao rei, poema, uma canção, uma voz escreverei, todos versos mais belos, basta desabrochou, sempre Deus te abençoou. De alegria vibrei no Senhor, vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como estrela de Deus me levou. Alegre fonte de alegria vibrei no Senhor, vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei me levou. Boa noite. Boa noite. Tá muito fraco, boa noite. Não parece que você jantaram. Eu jantei também, né? Mas boa noite. Boa noite. Tá bom, melhorou mais, né? Um pouquinho mais. Mas seja bem-vindo mais essa segunda noite, graças a Deus, né? Quero dizer que tem gente que não veio ontem e hoje veio. Levanta a mão aí. Pela primeira vez hoje, né? Seja bem-vindo. Vamos cantar, seja bem-vindo. Todo mundo. Seja bem-vindo, bebê. Seja bem-vindo, babá. Seja bem-vindo, bebê. Seja bem-vindo, babá. Paz e bem pra você, que venho participar. Paz e bem pra você, que venho participar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Assim, reunido no amor de Cristo, queremos também pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar nesta noite. Pode sair. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada
intercessão de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, concedei que o povo brasileiro, vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Assim, vamos também interceder a Maria. Senhora Aparecida, sois a nossa mãe e catequista, sois nossa esperança e consolação, sois o princípio da nova criação, pois trouxeste no coração e em vosso seio bendito o Redentor, que faz novas todas as coisas e muda nosso coração, para que seja mais irmão, mais fiel, mais comunhão. Acolhei nosso clamor, pois há vezes em que a dor parece ser maior que o amor. Cantemos as súplicas a Maria. Ó Senhora da vida e da paz, Maria, clamamos a vós, guardai-nos sob a vossa proteção. Maria, clamamos a vós, fazei-nos um povo mais irmão. Maria, clamamos a vós. Vamos acelerar. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Mãe de todas as criaturas, Maria, clamamos a vós, guardai-nos caminho de Jesus. Todos. Maria, clamamos a vós, e a vida seja amada e respeitada. Maria, clamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Virgem ternura sem fim, Maria, clamamos a vós, sois pobres a força da esperança. Maria, clamamos a vós, e da vida sois mãe protetora. Maria, clamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Maria, Mãe de Jesus, tornai fecundo nosso viver, pois a vida importa sempre, seja da natureza de Deus, seja do homem e da mulher. Imagem e semelhança divina, o Verbo eterno não hesitou em morar entre nós, pois o amor sairá sempre vencedor. Obrigado, Maria.
por seres Aparecida de nossa história e de nosso coração. Juntos, ó Maria, Ó Maria, Sacrário vivo do Senhor, dai-nos um coração dai-nos um coração e cheio de amor, transformador e libertador. Amém. Então, vamos sentar e vamos ouvir com atenção o tema desta noite, a Igreja no Mundo de hoje. Eu não tenho roteiro nenhum. Eu não tenho roteiro. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E nada existe verdadeiramente humano que não encontre o eco em seu coração. Com efeito, sua comunidade compõe-se de homens que, reunidos em Cristo, são dirigidos pelo Espírito Santo em sua peregrinação para o reino do Pai e receberam a mensagem da salvação para comunicá-la a todos. Por tal motivo, ela se sente real e intimamente ligada ao gênero humano na sua história. Igreja que se organiza, gente oprimida buscando a libertação. Jesus Cristo, a ressurreição. O divino Redentor Jesus Cristo, que antes subiu ao céu, dera aos apóstolos o mandato de pregar o Evangelho a todos os povos. Para sustento e garantia de sua missão, fez-lhe a consoladora promessa: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa divina presença, sempre viva e operante na Igreja, é sentida sobretudo nos períodos mais graves da humanidade. É então que a esposa de Cristo se mostra em todo o seu esplendor, e mestra da verdade e ministradora da salvação. E é então que também exerce todo o poder da caridade, da oração, do sacrifício e do sofrimento. Meios espirituais insensíveis usados por seu divino fundador, que em uma hora solene de sua declaração, tente coragem, eu venci o mundo. Igreja povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação. Jesus Cristo, a ressurreição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu:
eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vocês vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos se sentar. Então, irmãos, estão vivendo a segunda noite do novenário da festa da nossa querida mãe, da nossa padroeira, a 20ª Romaria Paroquial, que se encerrará no próximo dia 12, domingo, né? Então nós vemos mais uma vez, parece que é uma sequência do tema de ontem, da primeira noite. Aqui vimos que hoje se trata da igreja, a igreja nos dias de hoje. Como nós vimos que ontem era Deus revelando, era Deus usando por meio dos profetas, até no seu ponto mais alto, chegando em Jesus Cristo. Hoje é a igreja que dá essa sequência. É esta mesma revelação de Deus que nós estamos vendo, que na verdade é a mesma sequência. Quando aqui se fala de igreja, aqui também se fala de pessoas que vivem dentro dela. Ou seja, isso pertence a mim, pertence a você, pertence a cada um de nós, igreja viva. Quando se fala de igreja viva, porque estão falando da nossa vida. Gente, a humanidade, estamos entrelaçados na vida entre bons e maus. Ninguém sabe com quem estamos lidando, né? Ninguém sabe com quem estamos lidando, se é bons ou maus, se são ou doentes. Por isso que aqui, quando começou o tema dos nossos leitores, aqui fala as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias. Quando se fala das alegrias, das esperanças, das tristezas e angústias que estão no meio da sociedade, ou seja, estão infiltradas no ser humano. Quantos e quantos de nós estão passando por esse momento, por grandes alegrias, não é verdade? Por grandes alegrias, outros, enquanto outros não está cheio de alegria, mas está cheio de esperanças, esperando dias melhores, esperando momentos melhores, esperando um tempo melhor. Não é isso mesmo? Esperança é aquilo que nunca sai da nossa mente, que nunca sai do nosso pensar, do nosso caminhar como pessoa, como família, como comunidade, como sociedade, né? Sempre a nossa vida sempre é pensando em dias melhores e esperanças.
né? Mas diante dessas esperanças também surgem as tristezas, que nem sempre tudo a gente quer tristeza, mas as tristezas acontecem no nosso meio, né? Os desequilíbrios, os problemas sociais, os problemas pessoais, o problema de saúde dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, no nosso meio. Isso tudo acontece porque vem entrelaçado as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias. Imagina bem, está dentro do ser humano. Tudo isso é porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser livre, mas o homem opinou para ser preso, para ser escravo. Por que o homem opinou para ser escravo? Porque ele vê, quando Deus fala para Adão e Eva, aqui está o paraíso, vocês vão ser felizes, nada vai faltar para vocês, e vocês tomem conta, mas cuidado, se você desobedecer, será expulso do paraíso. E sobre vocês virá o castigo. Foi o que aconteceu. Eva desobedeceu, e aí veio o castigo. Adão também. Eu estou falando de Eva, estou falando de Adão, né? Adão também. Quer dizer que... Tá bom, foi Eva, mas Adão, né? Na verdade, os dois. Quando eu falo de Adão, estou falando do homem também. Tá bom? Então, na verdade, aqui surge, gente, o pecado. Chama-se desobediência. Porque dentro de nós, tem a desesperança, tem as tristezas, tem as angústias, tem as aflições, tem os momentos de dor, é por causa do pecado. Por mais que nós queremos esperança, nós queremos dias melhores, sim, mas nem sempre vem. O que acontece, nós pedimos ao Senhor uma coisa, mas nós estamos praticando é o que merecemos. O que merecemos. Pedimos a Ele que venha restaurar esse momento que estão vivendo de desesperança, de tristeza, de falta de saúde, talvez querendo saúde, pedindo saúde a Deus, pedindo tudo a Ele, mas Deus quer de nós também, em troca, não trocando, mas Deus quer de nós um ponto mais alto, a sua obediência a Ele, né? Então, por isso que aqui, quando fala de todos esses temas, fala-se também da igreja, porque está mergulhada também com as mesmas realidades do ser humano, as alegrias, as tristezas, as angústias, também está dentro da própria igreja, porque a igreja é formada de nós, a igreja é formada de santos e pecadores. Quando acontece que o ser humano está mergulhado diante de todos esses patamares, é porque a igreja também está dentro dela. Se a igreja está dentro desta margem, que dentro dela existe também as alegrias, existe as tristezas, existe as angústias, né? Então dentro da própria igreja está também mergulhado esse ponto. Por isso que a igreja, ela vive sempre na meta principal, em obediência à palavra de Deus. Quando fala a igreja, porque a igreja, ela tem como missão de levar a mensagem da salvação para o ponto final, o ponto mais alto. A grande mensagem que a igreja nos passa é a mensagem de salvação. É a mensagem de salvação. Então, por isso que quando diante desse momento, o próprio Deus aqui fala, diante dessa situação que o ser humano está passando, que a igreja está passando, as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias, o discípulo de Cristo, nada existe de verdadeiro humano que não encontre um eco no seu coração. Aqui estou falando dos ministros, estou falando dos padres, de todos aqueles que são engajados a serviço do reino de Deus. Por mais que eles sejam pessoas preparadas, por mais que sejam pessoas engajadas dentro a serviço pela causa do reino de Deus, eles também são contaminados. Está vendo? Por isso que quando
conversa com o padre fala, não, eu também sou pecador igual vocês. Por quê? Eu também confesso. Eu também confesso. Você acha que o padre também não confessa? A mesma coisa que nós confessamos, muitos padres confessam toda semana. Outros confessam todo mês. Então, por causa de tudo isso, gente, quando nós falamos das alegrias, das tristezas, das angústias, está entrelaçada no ser humano. Todos nós que vivemos nessa carne estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos ao pecado. Por isso que, mais uma vez, a gente fala, ela não tem como ser separada. Como aí o próprio Jesus fala nessa situação. Assim, dirigido pelo Espírito Santo, é claro, né? Em sua peregrinação para o reino do Pai. Assim, a igreja recebe essa mensagem de salvação para ser comunicada a todos. E quando se fala da mensagem de salvação, é porque quem passa essa mensagem é a própria palavra de Deus. Quando fala que a humanidade, quando se trata da humanidade, está tratando da igreja. A igreja que chamamos de esposa de Cristo, ela mostra todo o seu esplendor como mestra, como ministradora da salvação, pois ela tem todo o poder da caridade, da oração e do sacrifício. Quando fala o poder da caridade, é porque dentro da igreja tem campanhas em prol de pessoas necessitadas. Quando fala da oração, porque dentro da igreja, onde encontra o centro da oração, da intercessão, pedindo a Deus por tantas e tantas pessoas que estão sofrendo. E quando se fala de sacrifício, é porque dentro da igreja tem pessoas preparadas para ser capaz de ouvir o pecado da humanidade. Quando eu aqui falo esse ponto, no caso dos padres, eles estão prontos, preparados para ouvir o clamor do seu povo que estão sofrendo. Ou seja, sofrendo na doença, sofrendo na desobediência, sofrendo no pecado, onde aliviamos as nossas dores. Porque a igreja, ela foi fundada por uma pessoa capacitada para isso. Quem é o fundador dessa igreja? Jesus Cristo. O próprio Jesus também sofreu. Ele sofreu essa consequência. A consequência do pecado. Jesus não pecou, mas carregou o pecado da humanidade, porque ele queria salvar o seu povo. Aí está o centro. O centro é Jesus Cristo. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Por isso, quando ele fala, meus filhos, não desanimem. Vocês não desanimem, porque essa caminhada é longa e vai até o fim. Eu venci o mundo. Isso é a palavra de otimismo, é a palavra de confiança, quando Jesus fala para cada um de nós, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Nós vencemos com Jesus, somos vencedores. E aqui ouvimos a palavra do Evangelho, quando fala para nós essa sequência, que o Evangelho afirma a mesma mensagem, quando Jesus aqui envia os apóstolos. Não, Jesus enviou os apóstolos, 12 discípulos, e agora ele envia 72 discípulos. E os discípulos saíram com a missão para pregar o Evangelho a todas as cidades. E os discípulos voltaram contentes. Contentes porque foram realizados a sua missão. E quando eles voltaram contentes, alegres, contando para Jesus, até os demônios nos obedeceram. Os espíritos maus nos obedeceram. Ou seja, foram expulsos. Eles curaram pessoas doentes. E eles assim ficaram contentes. Jesus disse, vocês estão contentes só por isso? E vocês devem ficar muito mais alegres, porque os seus nomes estão escritos no céu. Quando Jesus fala que os seus nomes estão escritos no céu, porque eles foram obedientes à palavra do Senhor e foram pregar o seu ensinamento às cidades vizinhas. E aqui nós ouvimos que diante dessa situação, o próprio Jesus, mais na frente, fala para eles, né, dessa grande alegria. Mas também ele fala do sentido
de que o ser humano possa ser obediente, como nós estamos aqui hoje, sendo obediente, nosso nome estão escrito também no céu. Olha que alegria. Alegria não significa expulsar demônios. Não significa dizer, não, Senhor, nós expulsamos demônio no teu nome. Quando Jesus lá, lindo da passarada, eu não te conheço. Porque aqui Jesus fala de obediência. E quando Jesus fala de obediência, fala de cumprir os mandamentos. E cumprir os mandamentos não está só em palavras, mas está no coração. Como eu falei ontem. Está no coração. A transformação, a conversão é do coração. É do coração. Por isso que aqui ele fala. Finaliza o Evangelho. Porque muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir, mas não ouviram. Né? E então ele encerra com essas palavras: felizes os olhos que estão vendo, e aquele que o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e falou essas palavras. Imaginamos bem que vocês podem estar felizes se nós estiver também pregando o Evangelho. Se você que é discípulo, é cristão, batizado, obediente à mensagem de Jesus, o seu nome está escrito no céu. Você é batizado. Você foi batizado para tornar um profeta, para tornar um sacerdote, para tornar um rei, mas um rei diferente, que seja capaz de transformar o mundo em nosso reino, zelando um ao outro. Como vemos, hoje nós estamos vivendo o dia de hoje, o dia de São Francisco de Assis. O que ele nos ensina? Ele nos ensina a amar a natureza. Amar a natureza. Como São Francisco chamou toda a natureza, chamou a terra de irmã, chamou a lua de irmã, o irmão sol. Então, diante dessa situação, São Francisco nos ensina também a amar uns aos outros e amar a natureza. É isso que ele pede de nós, e Nossa Senhora não foi diferente. Ela ama a humanidade. E se ela não amasse a humanidade, ela não teria respondido sim ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Faça de mim, Senhor, segundo a tua palavra. Que Jesus faça de cada um de nós esta palavra viva que nós estamos vendo. Faça de cada um de nós um instrumento da tua paz. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E assim vamos cantar nossa Ave Maria.